Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos vocês que acompanham aqui o Boletim Metrópolis. Sempre um prazer estar com vocês. Me conta qual a pauta de hoje, o que a gente pode esperar hoje na coluna Igor Gadelha. Olha, Neila, hoje a gente trouxe uma apuração exclusiva que desde de manhã começou a agitar o mundo político e também do judiciário aqui de Brasília. O que a gente contou na coluna? Uma reportagem, uma apuração minha, revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a mão no telefone e ligou na semana passada para o senador Hamilton Mourão, que é ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro ligou para o Mourão antes do depoimento do general ao STF no inquérito do golpe. Eu conversei com o próprio Hamilton Mourão, que me confirmou que Bolsonaro ligou para ele e fez um pedido. Pediu para Mourão ressaltar alguns pontos que, na avaliação de Bolsonaro, seriam importantes para a sua defesa junto ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Jair Bolsonaro ligou para Mourão para tentar ali interferir de alguma forma no conteúdo, no que Mourão iria dizer no depoimento ao Supremo Tribunal Federal no inquérito do golpe. O Mourão foi apontado pelo próprio Bolsonaro como uma testemunha de defesa. Além do Bolsonaro, os generais Augusto Heleno e Braga Neto também apontaram o Mourão como uma testemunha de defesa. Só que essa atitude de Bolsonaro de ligar para Mourão, de ligar para uma testemunha antes do depoimento e para tentar influenciar de alguma forma, foi muito mal recebida no Supremo Tribunal Federal e também na Procuradoria-Geral da República. Nos bastidores, os ministros ainda estão evitando falar sobre isso em público, estão aguardando aí mais esclarecimentos, mas há uma avaliação de que, se comprovado que Bolsonaro tentou de alguma forma coagir o Mourão ou manipular a fala do Mourão, isso poderia ser interpretado como um crime de obstrução de justiça e, em último caso, até levar Bolsonaro a ter a prisão preventiva decretada pelo STF. Por ora, os ministros do STF dizem que a bola está com a PGR, ou seja, cabe agora à Procuradoria-Geral da República pedir que o STF tome alguma medida ou até cobrar esclarecimentos de Hamilton Mourão e de Bolsonaro sobre essa conversa. Depois que eu publiquei, viu, Neila, o Mourão, ele me procurou. Ontem eu tinha conversado com ele, até trazendo um bastidor um pouco para quem tá nos acompanha. Foi uma conversa que eu tive com ele lá no cafezinho do plenário do Senado Federal. Publiquei a matéria, ele confirmando. Mas hoje, depois de toda essa repercussão, ele me procurou para ressaltar que a conversa dele com Bolsonaro realmente existiu, mas foi sobre temas genéricos. Temas genéricos antes do depoimento. Pois é, temas genéricos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao jornal O Globo, a gente até procurou o Bolsonaro, ele não se pronunciou, mas o advogado do Bolsonaro, o Celso Vilardi, disse ao jornal O Globo que sim, o Bolsonaro ligou para o Mourão, mas ele só queria mesmo ali lembrar o Mourão da data e da hora do julgamento. Não cola muito essa desculpa, até porque o Mourão tinha recebido uma intimação oficial do Supremo e eu tenho certeza que ele sabia, né? O advogado do Bolsonaro nega que ele tenha tentado ali instruir o Mourão de alguma forma, mas o certo é que agora tá a palavra de um contra o outro e isso vai dar o que falar e vai ter que levar aí os dois a explicarem, né, principalmente para o judiciário. Gadelha, agora vamos lá. Quais seriam, se é que você conseguiu essa informação, quais seriam os pontos que Jair Bolsonaro decidiu enfatizar com Hamilton Mourão? Olha, segundo o Mourão, Bolsonaro pediu para ele dizer, por exemplo, Neila, que nunca ouviu o Bolsonaro falando em alguma reunião ou nos bastidores nenhuma proposta de ruptura institucional, como o Bolsonaro é acusado de golpe. O Bolsonaro também pediu para o Mourão ressaltar a avaliação do Mourão sobre o 8 de janeiro, que não foi uma tentativa de golpe o 8 de janeiro. Isso o próprio Mourão me disse. Então foram dois pontos ali que o Bolsonaro julgava ser necessário e o Mourão realmente falou no depoimento. Esse depoimento aconteceu na sexta-feira, o Bolsonaro ligou antes para o Mourão, mas agora vai ter que explicar, né? Assim, talvez isso seja até mais comum do que a gente saiba, né? O réu falar com a testemunha, mas não via tona, né? Como veio, e o Mourão falando aí publicamente sobre isso. Agora, qual é a ilegalidade desse telefonema, levando em conta que Jair Bolsonaro não tinha nenhuma restrição de falar, de entrar em contato com Hamilton Mourão? Olha, Nele, tem que saber como foi o conteúdo desse telefonema. Por isso que gerou o alerta nas autoridades do STF e da PGR. Os advogados do Bolsonaro e pessoas ligadas a ele dizem que ele está no pleno exercício da defesa dele, que ele pode sim procurar, que ele não tinha nenhuma restrição de falar com o Mourão e que ele pode sim procurar
as testemunhas que ele mesmo apontou para falar sobre o depoimento, que ele não pode manipular ou pedir que oculte provas ou pedir que oculte informações. Aí isso sim seria considerado obstrução de justiça. Por isso que o Supremo reagiu, repercutiu mal, mas o Supremo e a PGR querem entender mais, né? É algo até difícil de provar, né? A não ser que o Mourão ou quebre o sigilo da ligação entre os dois, se é que isso é possível, porque hoje em dia a gente faz muita ligação pelo WhatsApp, o próprio Bolsonaro é muito precavido em relação a isso, mas aí eles vão ter que dar explicações sobre o que foi essa conversa, né? Até que ponto Jair Bolsonaro tentou ou não interferir na fala de Hamilton Mourão lá na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal. Talvez o erro tenha sido do próprio Hamilton Mourão de ter falado sobre isso, né? Não sei se erro, né? Depende do seu ponto de vista, né? Para o Bolsonaro, talvez foi um erro dele ter falado, mas o Mourão certamente será um dos que vai ter que apresentar explicações, apresentar uma versão, certo, Neila, de que isso aí é mais um ponto aí que vem colocar, né, agitar a relação do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, que já é difícil, já há uma indisposição do ministro Alexandre de Moraes, que é relator da maioria das investigações em relação ao Bolsonaro, e ele, pelo que ele disse ali para os colegas do Supremo que me falaram, ele não gostou dessa notícia, então gerou todo esse burburinho, não só na imprensa, mas também no judiciário. Eu estava aqui sendo